essa jornada de 52 semanas do livro As Prisões Invisíveis da Ansiedade. Hoje, na segunda semana, nós vamos falar sobre o tema do segundo capítulo do livro, que é As Raízes da Ansiedade. Bom, antes de começar esse tema, eu gostaria de lembrar vocês, das palavras que a gente teve que memorizar no vídeo anterior, que eu falei para vocês que elas vão nos acompanhar durante toda essa jornada, que é autocontrole, autoconhecimento, gestão das emoções e autocuidado. São palavras importantíssimas para que a gente sempre mantenha elas por perto da gente, para que a gente consiga nos entender melhor, certo? Então vamos lá. O capítulo As Raízes da Ansiedade, ele traz uma visão maior e mais ampla da ansiedade. Porque assim, a gente vê ansiedade nos tempos atuais e se assusta muito, certo? Só que a gente precisa entender da onde vem a ansiedade. Porque a ansiedade não é um sentimento que hoje ela domina bastante, é um assunto muito falado e é um assunto muito delicado de se abordar, justamente porque muitas pessoas passam por isso, né? Só que a ansiedade, ela vem da nossa genética, ela vem de quem somos lá dos primórdios, dos primeiros seres humanos, entendem? Tipo assim, é um sentimento que ele veio evoluindo junto com a gente. Então ele não é um sentimento recente, ele não é uma coisa, tipo assim, a ansiedade não é uma coisa recente na humanidade. É uma coisa que ela vem nos acompanhando desde os primórdios, né? A base, o princípio da ansiedade, ele era para ser tipo um gatilho para despertar o ser humano ou para reagir tipo vou à luta ou para ele reagir tipo vou à fuga, ou seja, eu vou correr ou vou enfrentar. Então o sentimento, hoje consideramos uma doença, a ansiedade, porque ela tem afetado muitas pessoas de uma forma negativa e muito forte, mas a primórdio, a ansiedade, ela veio para nos manter vivos, certo? Não para nos manter presos igual ela tem feito ultimamente. Então, assim, a gente precisa entender um cenário maior de ansiedade. Como assim entender um cenário maior de ansiedade? A gente precisa estar nessa busca das palavras que eu falei para vocês, né? A gente precisa estar nessa busca de autoconhecimento, de autocuidado, de gerir as nossas emoções, justamente para a gente conseguir entender qual é a influência que a ansiedade tem em mim. Porque a ansiedade, como eu já falei no outro vídeo, ficou bem esclarecido, é a questão de que assim, ó, a ansiedade ela não é igual para todas as pessoas. Então, assim, o que para você, às vezes não vai ser o que vai me parar, porque o que gera medo em você e faz com que a sua ansiedade fique atacada e que gera um gatilho muito forte em você, nem sempre será o que vai acontecer comigo. Então a gente precisa ter essa compreensão de que existem níveis diferentes e pessoas diferentes. Por exemplo, algo que assusta muito uma certa pessoa pode não assustar tanto outra pessoa, assim como essa outra pessoa se assusta muito com algo que é diferente para outra. Então, tipo assim, o que vai me assustar de fato nem sempre vai te assustar de fato, e o que vai te assustar de fato nem sempre vai me assustar de fato. Só que a gente precisa entender essas diferenças, porque assim, ó, é muito comum hoje em dia a gente escutar pessoas falarem coisas sobre a gente e a gente fala, nossa, parece que, tipo assim, a gente tem esse sentimento de que, nossa, a pessoa me conhece mais do que eu me conheço. E isso é comum acontecer. Isso é comum acontecer. Então, assim, o fato dessas coisas ficarem acontecendo com a gente, desse sentimento vir, é porque a gente não faz essa autoavaliação. A gente não procura em nós mesmos essa mudança de eu vou me conhecer melhor, porque a gente fica tanto tempo observando as coisas ao nosso redor, sem olhar para dentro, sem procurar dentro de nós as respostas, que nós acabamos assim não enxergando as raízes dos nossos problemas. Como assim a gente não enxerga as raízes dos nossos problemas? Como eu te falei, a gente às vezes consegue conhecer melhor outras pessoas do que a nós mesmos, porque nós avaliamos outras pessoas e não nos avaliamos. Não é uma questão de ficar se comparando com as outras pessoas, é uma questão de se comparar com você mesmo. É tipo assim, não é um movimento de eu vou olhar lá fora o que está faltando dentro de mim. É eu vou organizar o que está dentro de mim para descobrir o que falta dentro e procurar dentro aonde isso está.
é meio complicado, assim, quando fala assim, às vezes as pessoas não conseguem entender direito. Então eu vou explicar assim, ó. Imagina que dentro de você existe um quebra-cabeça com milhares de peças. Só que tem peças para milhares de quebra-cabeças. Então você vai ter que ir montando quebra-cabeça por quebra-cabeça, mas nem sempre você vai ter a peça para todo aquele quebra-cabeça naquele momento. Então assim, ó, de acordo com o que você vai montando um quebra-cabeça, vai tendo peças que não encaixam nele, que você vai ter que montar outro quebra-cabeça para poder achar as outras peças, entendeu? Então é como se você fosse passando de nível vez por vez. Então você tem que encontrar dentro de você o que está faltando. Mas como que você encontra dentro o que está faltando? Se perguntando, tipo assim, eu sinto o exemplo que eu usei no vídeo passado, de falar em público. Eu sinto muito medo de falar em público. E às vezes a gente não sabe o porquê que a gente tem esse medo. Tipo assim, da onde vem esse medo? Por que que falar em público me assusta tanto? É, existem vários motivos, certo? Existem vários motivos. Tipo assim, às vezes a pessoa tem medo da aprovação. Então, tipo assim, eu não sei se o pessoal vai me aplaudir, se eles vão me aceitar ou não. Então, esse medo esse medo, esse senso de tipo, eu preciso ser aprovado, acaba paralisando algumas pessoas porque isso gera medo. Porque a pessoa fala assim, se eu subir lá, vão me vaiar. Só que assim, às vezes a pessoa nunca subiu lá e nunca falou e nunca foi vaiada. Mas ela tem esse medo por quê? Porque alguém já fez isso em algum momento e ela viu isso acontecer. Então, como ela já viu isso acontecer alguma vez ou algumas vezes, né? O cérebro dela fala: não faça, vai acontecer com você, você não está preparado para isso. Então, assim, a gente precisa entender o que dentro da gente nos para. Porque, como eu disse, nesse caso, pode ser que seja o medo de não ser aprovado, o medo da aceitação, de não ser aceito. Mas, às vezes, esse medo de falar em público é o medo de estar entre outras pessoas. Tipo, estar com rostos novos. Tipo assim, tem aquele aluno na sala que ele é mais introvertido, que ele fica mais quietinho. Por quê? Porque dentro dele ele tem esse medo já de tipo assim de se expor a coisas novas. E às vezes a gente precisa entender que se a gente ficar nessa zona onde o medo define aonde vamos, nós acabamos não conseguindo realizar as melhores coisas para nós. Como assim realizar as melhores coisas para nós? É que, como eu falei, essa jornada é uma jornada sobre se conhecer melhor, sobre estar dentro de si mesmo, sobre encontrar dentro de você o que falta e você entender que as coisas que você precisa tá dentro mesmo, não tá do lado de fora. Então, assim, o desafio das coisas novas é externo. Mas a vitória, o romper dessas coisas, ele é interno. Ele primeiro acontece dentro para depois acontecer fora. Então, assim, quando você começa a entrar nessa jornada de se conhecer e você começa a se fazer essas perguntas para você conseguir entender qual é os limites, o que está te travando, o que está te limitando, não é que você vai conseguir romper todas as travas e vencer todas as barreiras, até porque apesar de tudo estar disponível para todos, nem todos terão acesso, isso é um fato. Então, tipo assim, você vai conseguir melhorar muita coisa em você, mas essa jornada, ela é especificamente para que você consiga encontrar o melhor de si dentro de você. Porque assim, ó, quando você vai para o tema as raízes da ansiedade, você vai entender quais são os seus medos, você começa a entender que muito medo que não era seu, ele se tornou seu por você permitir isso. Como assim? Como eu falei, a questão do medo de falar em público lá, que às vezes você, de tanto ver que outras pessoas não foram aprovadas, você sente medo de também não ser aprovado, de também não ser aceito, e você fica com medo de chegar lá e não receber os aplausos que você gostaria de receber. E nem sempre você vai subir e vai receber aplausos. Tipo assim, se você for ver todas as pessoas que subiram num palco, que foram e desbravaram e perderam esse medo de falar em público, palestrantes, antes deles serem aplaudidos, muitas vezes eles não foram nem notados, porque tem gente que começa a fazer palestra abrindo a palestra de alguém. E a pessoa nem é o principal, então, tipo assim, você nem espera que a pessoa, tipo assim, ó, é, eu vou abrir a palestra de algum palestrante famoso. A pessoa tá lá nem é para me ouvir. Então ela não quer nem saber o que eu tenho para falar. Entende? Então, no geral, nem aplauso eu vou receber. Entende?
Então, assim, muitas pessoas que começam assim. Não é todas as pessoas, claro que não, tem várias maneiras de começar. Mas, assim, usando esse exemplo, para vocês entenderem que, assim, se você vai para lá pelo aplauso e pela aceitação, provavelmente você não vai conseguir ser aceito, porque você não se aceitou. Agora, quando você vai para lá desprendido disso, a chance de você conseguir ser aplaudido é maior. Por quê? Porque você consegue ter uma autenticidade maior. A gente deixou de ser quem somos para ser o que os outros são. Então, assim, ó, como eu falei, como você tem medos que não são seus, que vieram de gerações. Como assim medo que vieram de gerações? É aquela historinha que a mãe da gente contava, sabe? De fulano que tentou, de ciclano que não cantou. Eu falo da mãe da gente, mas não é só a mãe da gente, os amigos, as pessoas que estão próximas a nós ali. Muitas vezes você quer fazer alguma coisa e a pessoa, não vai dar certo, isso aqui. Isso já te apavora, já te amedronta. E você escutou isso tantas vezes, não, 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 não vai dar certo, não vai conseguir, não isso, não aquilo. E seu cérebro foi associando uma história triste, uma história de um final triste, de um final de fracasso, com outra história, com outro fracasso, e ele vai somando um monte de fracassos e vai colocando todos esses fracassos na sua mente para rodar toda hora. E aí você vai entrando em desespero, porque você fala assim, gente, eu vou fazer o quê? Para onde eu vou? Eu vou olhar para onde agora? Qual é a direção que eu vou seguir? E você fica perdido. E aí você fica com essas sensações horríveis que essa doença traz. Tanto que assim, a ansiedade ela acaba evoluindo para quadros extremos, né? Ela tem a questão do toque, do TEPT e tem vários outros, né? Vários outros distúrbios causados aí a partir da ansiedade, né? Que ela vai tomando uma proporção tão grande que ela te domina ao ponto de você perder o domínio sobre o seu próprio corpo e sua própria mente. Então, assim, essa jornada ela não é para que você deixe de buscar ajuda, porque eu precisei de ajuda na minha vez, e não que eu seja, nossa, o cara que passou pela a maior superação de ansiedade e de depressão do mundo. Não, eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa comum. Só que assim, eu reconheci que eu precisava de ajuda, porque assim, chega um certo momento da nossa vida que não só o seu corpo começa a gritar por ajuda e socorro, como sua mente também faz isso. Eu tive um fato comigo, foi quando eu descobri minha depressão, quando eu já sabia que eu tinha ansiedade, porque eu sempre fui uma pessoa muito agitada, só que eu sempre negligenciei isso, porque pra mim assim, é normal, todo mundo tem, tá tudo certo, e é fato, é normal, todo mundo tem, só que ela tem determinado, tipo assim, ó, até o ponto onde você consegue controlar suas emoções e você consegue entender o que você sente e tal, é normal. Agora, quando ela começa a dominar o que você vai fazer ou não, quando a ansiedade começa a ser uma ditadora, a ditar o que você faz ou não, o que você sente ou não, eu já acho que tá na hora de você começar a buscar uma ajuda e procurar como se sair dessa situação. Porque assim, o meu fato foi, um dia eu estava no serviço, trabalhava com frutas, e uma colega de serviço olhou para mim e falou assim, Rainer, você tá bem? Aí eu falei, tô, porque eu me sentia normal. Aí ela falou, Rainer, olhando para você, parece que você não tá muito legal, cara. Você tá meio com a cor meio diferente, assim, você tá meio esbranquiçado. Será que você tem problema de pressão? Eu falei, não, não tenho problema de pressão. Até então não tinha problema de pressão e ainda não tenho. Aí ela falou: Você não quer ir na farmácia, não? Dar uma olhada, verificar essa pressão sua, ver se tá tudo certo, não? Porque olhando assim pra você, parece que você tá meio abatido. Eu falei: Tá. E peguei meu veículo, a moto que eu tinha, desci e fui na farmácia. Cheguei na farmácia, a hora que eu entro na farmácia, veio uma sensação horrível de falta de ar, parecia que estavam apertando o meu pescoço. E aí eu fui tentando puxar o ar e aquele desespero batendo em mim e eu não conseguia respirar. E aí me veio um choro muito forte, sabe? Eu chorava copiosamente, assim, demais mesmo, assim, eu tava chorando horrores. E aí chora, 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 chora. E aí eu não consegui ficar em pé, acabei caindo no chão e rolava no chão chorando. E eu não sabia nem o porquê que eu tava chorando. Eu não sabia nem o porquê que aquilo tava acontecendo. Tipo assim, era como se eu não tivesse dominando o meu corpo. É como se o meu corpo estivesse falando pra mim, para, pelo amor de Deus. E aí nisso
Tava passando uma ambulância do SAMU ali, aí já pararam para me socorrer, aí vieram conversar comigo, aí a médica que tava lá me perguntou se eu tinha ataque, se eu já tinha tido ataque de pânico, se eu fazia acompanhamento com psicólogo e tal. Eu falei que não. Ela falou: é muito bom você procurar um psicólogo, que isso que você teve foi um ataque de pânico, quer dizer, um episódio de pânico, e você precisa observar isso mais de perto. E foi aí que iniciou a minha jornada de autoconhecimento. Assim, eu fui muito frustrado no começo, porque eu esperava resultados diferentes, assim como muitos de vocês que passam por isso. Eu esperava que fosse mais simples, né? A gente está muito acostumado a, tipo, a cabeça doeu, você vai lá, toma um comprimido e resolve. As costas doeu, você vai lá, toma um comprimido e resolve. Você, sabe, a gente está muito acostumado a tratar sintomas, sabe? E não a tratar as causas. E aí o que acontece? Quando você vai para essa jornada de busca interior, de se conectar à raiz do que te faz sentir como se sente, você tem que entender que você não trata sintoma, entendeu? Você trata a causa, você vai lá no início e você resolve aquilo lá do começo. E às vezes o que te trava lá no seu início é uma coisa simples, só que ela tá tão enterrada sobre tantas outras coisas que você tem dificuldade. Eu vou tentar explicar para você de uma forma assim, ó. O nosso cérebro, ele tende a nos esconder os nossos traumas. É uma maneira de autopreservação e proteção. Então, assim, toda memória muito traumática que você tem, o seu cérebro esconde atrás de um monte de outras coisas menores. Então, assim, o que ele faz? Ele pega um negócio muito traumático, aí ele vai e coloca um monte de outras coisas menos traumáticas em cima e vai colocando assim, ó, e vai fazendo camada por camada. Então, para você alcançar aquele primeiro trauma, ressignificar ele para resolver os outros traumas que vêm a seguir dele, é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque vai te machucando e vai te assustando durante o percurso. Porque assim, a gente está tão acostumado a ir deixando as coisas acontecerem e ir deixando o tempo ir se sobrepondo. E por falar, o tempo resolve tudo. De fato, o tempo resolve tudo. Só que o tempo ele não apaga o que foi feito e ele não resolve o que foi feito. Então, assim, se você adquirir um medo e você deixa esse medo ficar ali e os outros medos ir ficando em cima daquele medo, que nem são seus, você perde a sua identidade, porque você esquece qual é o seu medo de fato, entende? O seu cérebro esconde seu medo debaixo de tantos outros medos que não são seus, de tantos outros traumas que não são seus. Ele soma, tipo assim, ele pega um trauminha seu, coloca um monte de outros traumas que não são seus por cima, que você esquece qual é o seu trauma. Ou seja, você esquece quem é você perde a sua identidade. E você perde a sua capacidade de decidir sobre você mesmo. Porque assim, muitas vezes você se sente controlado por um sentimento muito maior. E a verdade é que você sente que a ansiedade é maior que você. Porque no geral o ansioso se sente assim. Ele sente que a ansiedade é maior que ele. E na realidade, como eu te falei lá no primórdio, na raiz dela, no começo da humanidade, ela era uma ferramenta. Se ela é uma ferramenta para que eu a use, para que ela, tipo assim, ela era uma ferramenta para me despertar, para falar assim, ó, pum, ela como se fosse esse estalo, pum, acorda. E aí, para qual lado nós vamos agora? Você vai correr, você vai enfrentar, o predador é grande, é pequeno, como é que é? Entende? Então, como ela era o inicial dela na sociedade era para essa função que ela veio, ela acabou ficando maior que as pessoas porque as pessoas foram deixando com que outras coisas ficassem por cima dos medos dela. E aí ela foi perdendo a sua identidade. E aí, tipo assim, o medo de ser aprovado, sabe? De não ser aceito, o medo de várias coisas, cara, de relacionamento. Hoje, muitas pessoas têm medo de relacionamento. Muitas pessoas têm medo de ser traída, porque viu outras pessoas ser traída. É comum falar que nenhum homem presta, mas está ficando comum falar que nenhuma mulher presta hoje. Já se escuta esse discurso. E não é uma questão de não prestar, porque assim, ó, muitas vezes você quer encontrar alguém que vale a pena viver do lado dela, sendo que nem você acha que você vale a pena viver do seu próprio lado. Entende? Você primeiro tem que entender quem você é, para você conseguir encontrar as coisas que você busca. Porque assim, ó,
você não sabe nem o que você está procurando na maioria das vezes. Você, às vezes você quer um carro porque alguém tem o carro, você quer uma casa porque alguém tem aquela casa, você quer o tal emprego porque alguém queria tal emprego, você quer ser médico, advogado porque sua mãe, seu pai quer, você quer ser, sabe? A maioria das coisas que você tá buscando, você nem quer de verdade. Então você busca as coisas que você nem de fato quer, porque você não sabe o que você quer. Entende? Mas você não sabe, por quê? Porque você tá nesse ciclo, tipo, como tudo foi evoluindo, a ansiedade ela foi evoluindo também. Então ela começou a te proteger de perigos menores e cada vez menores, porque como eu te falei, o seu cérebro ele tende a preservar a vida. Então ele quer te manter vivo. E a tristeza, ela é o caminho para você ir para o final da vida, né? É, em teoria, a gente deveria ficar cada vez mais alegres. Só que a gente vai perdendo essa força da juventude, essa força da imortalidade. A gente se acha muito capaz quando a gente é mais jovem. Quando a gente é criança, então, a gente acha que é dono do mundo. A gente cria amigos imaginários, sabe? A gente cria um mundo de ideais. Quando a gente é mais jovem, a gente é mais encantado, por assim dizer, pela vida. E quando você vai ficando mais velho, a rotina, as coisas vão acabando te cansando. E aí, você vai ficando tão travado em coisas pequenas que você acaba cedendo para medos menores, sabe? Tipo assim, quando você é mais novo, você corre mais risco, e quando você é mais velho, você corre menos risco. E você vai perdendo a alegria de fazer as coisas porque você vai perdendo a coragem de romper barreiras que quando você é menor, você não tem tanto medo de rompê-las, sabe? É, quando você está nessa crescente de autoconhecimento, de gestão das suas próprias emoções, você começa a entender muito esse sentimento, sabe? Essa dualidade que tem dentro da gente entre fazer e não fazer. Esse sentimento de encontrar um obstáculo e se perguntar o porquê transpassá-lo, sabe? Porque às vezes você vê assim e você fala, ah, escutei agora, entendi, vou vencer todos os meus medos. Será que vale a pena vencer todos os medos também? Entende? Você tem que se perguntar o porquê de fazer as coisas e ter isso muito nítido dentro de você, porque aí você consegue gerar e criar a sua própria identidade, você consegue entender quem você realmente é. Porque assim, ó, a gente precisa começar a pensar mais sobre o que vamos fazer e o que não vamos fazer, e sobre o que queremos e o que não queremos. Porque nós somos as somas de todas as escolhas que fizemos e as que não fizemos. E não escolher é uma escolha, por mais que pareça que não seja. Então, sempre que você deixa alguma coisa que você precisava tomar uma decisão e você não toma a decisão e vai deixando aquilo virar uma bola de neve, aquilo cresce, vira uma coisa estrondosa e depois lá na frente você fala: Meu Deus, por que eu não resolvi isso antes? Não ter decidido no momento oportuno foi uma decisão. Você decidiu, falou: Não, não vou resolver hoje, vou resolver amanhã. Não, não vou resolver hoje, vou resolver amanhã. E tem coisa que você precisa resolver hoje, tem coisa que não. Mas você precisa entender quais são essas coisas. E por isso eu te falei, você precisa responder esse porquê. O porquê que eu sinto como eu sinto, o porquê que eu quero, o porquê eu não quero, o que eu quero fazer, como eu quero fazer, quando eu quero fazer. Então a gente precisa começar a responder essas perguntas para a gente determinar qual medo eu vou superar, qual barreira eu vou passar, qual vai ser o objetivo dessa jornada? Eu vou entrar nessa jornada, não vou, eu vou fazer uma outra jornada aqui, eu vou me conhecer melhor de uma outra forma, o que que eu vou ler mais, não vou, sabe? Essas decisões, elas são importantes para que a gente consiga definir quem somos. E esse é o ponto principal dessa jornada. Nessas 52 semanas, né, eu quero fazer com que vocês consigam entender a fundo quais são os gatilhos da ansiedade no decorrer dessa jornada, mas também vocês conseguem entender assim, ó, o que me move e por que eu me movo como eu me movo, qual a direção eu tô indo, sabe? Tem um filme, Alice no País das Maravilhas, que é muito massa. Chega um determinado momento que a Alice pergunta pro gato lá qual é o caminho, e aí ele pergunta pra onde ela quer ir, né? E aí ela não sei, ela fala, pra quem não sabe pra onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, assim, você precisa ter isso em mente, aonde você quer chegar, sabe? Apesar da gente só ter o hoje pra fazer qualquer coisa, eu não consigo fazer nada amanhã.
Porque para mim fazer alguma coisa amanhã tem que se tornar hoje. Então tudo que eu só faço no agora. Mas eu preciso saber para onde eu tô indo para que eu possa direcionar o meu hoje na direção do meu amanhã, entende? Apesar do amanhã ser uma utopia, amanhã ele nunca chega, entende? Você nunca vai estar no amanhã. Mas você pode direcionar o seu hoje de acordo para onde você quer chegar. Tipo assim, para onde o meu hoje vai me levar? Defina onde você quer chegar e começa a fazer as coisas em prol disso. E aí, toda vez que você se sentir ansioso com alguma coisa, já vai pro porquê. Por quê? Porque, e começa a se perguntar o porquê. Por que eu tô sentindo assim? Mas por que que esse sentimento tem essa intensidade? Por que que tá me dando falta de ar? Entende? Então, assim, respira, calma, busca a ajuda de um profissional. Tem várias técnicas, várias técnicas. Técnica de respiração para ansioso tem, tipo assim, eu conheço mais de 12. Tem umas que você conta numericamente, você conta até tanto, prendendo, solta, e assim vai. Tem várias técnicas de respiração que ajudam. Tem várias técnicas de mindfulness que é estar presente no agora 100%, que é muito difícil para quem é muito ansioso, mas assim, quando você começa a ir progredindo, quando você começa a ir fazendo, se exercitando, no sentido de eu vou tentar me manter presente nem que for um segundo, aí depois você vai, e aí você vai aumentando, e você fecha o olho, mentaliza, sabe? E vai se forçando ali, aí você, pô, conseguir meditar, agora eu vou tentar fazer uma constância disso. E aí você consegue se acalmar. Os sintomas físicos da ansiedade, você consegue acalmá-los. Só que os sintomas mentais, eles são um pouco mais complexos, porque as raízes dele é um pouco mais funda. Porque assim, ó, você tem que entender que assim, ó, no corpo é a reação física, é o sintoma do que a ansiedade causa. Então, por isso que eu falei, você tem que ir lá na raizinha dela, lá no começo. Então, para você conseguir entender, entende o começo de toda a ansiedade. Por isso que o começo do capítulo desse livro ele começa explicando que a ansiedade ela vem lá do primórdio da civilização. Então, tipo assim, antes de sermos civilizados, já éramos ansiosos. Já tínhamos. E já era um instinto nosso, do nosso corpo, de preservar a vida, de nos manter vivos, entende? Então, esse instinto natural de vida, de viver, já vem com nós desde antes de sermos civilizados, desde antes da civilização acontecer. Então, quando a civilização aconteceu, esse instinto se evoluiu. E aí a gente precisa entender para onde ele evoluiu para a gente entender por que, que somos como somos, entendeu? Então por isso que a gente precisa responder essas perguntas e essas respostas estão dentro de nós. Então a gente precisa ir vasculhando. Porque como eu disse, em cada um ela vai agir de uma forma diferente, ela vai ter uma reação diferente para cada pessoa. Então ela não vai agir da mesma forma com todas as pessoas. A forma com que a minha ansiedade vai a me atingir vai ser diferente, porque os sintomas que ela vai demonstrar no meu corpo é diferente. Ela vai demonstrar sintomas diferentes em cada pessoa. Então, tipo assim, você vai se sentir de uma forma e eu vou me sentir de outra forma. O seu corpo vai reagir de uma forma e o meu vai reagir de outra, porque a carga genética que tem sobre mim é diferente da sua, entende? As histórias que eu escutei, as pedras que eu pisei são diferentes. Os sentimentos que eu desenvolvi de acordo com cada passo que eu dei foram diferentes. Então, assim, conforme eu vou crescendo e vendo coisas, o meu cérebro começa a contar uma história diferente para mim. Então, a história que roda dentro do meu cérebro é diferente da história que roda dentro do seu. Então, assim, eu só consigo conhecer bem a minha própria história se eu olhar para ela. Então, se a gente para de ficar observando como o outro se comporta e começa a observar como a gente se comporta, a gente começa a entender melhor quem somos, entende? É isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Aguardo vocês na semana que vem para o nosso próximo vídeo e o próximo capítulo do livro. E tamo junto. Já deixa aí seu like, seu comentário, deixe seu gostei. Começa a seguir a gente aí e compartilha esse vídeo aí para quem você acha que precisa escutar essa mensagem. Tamo junto. Até semana que vem.